que é uma crença? É a certeza que nós temos de algo. Quem já ouviu falar esperança é a última aqui? Quem já ouviu falar isso? Isso é uma crença, isso é uma crença. Então você constrói uma crença que a esperança é a última que morre. Já tem pessoas que já não vê dessa maneira. Tem pessoas que têm crença, essa é uma crença empoderadora, é uma crença que te empodera. Quando você fala mediante um desafio, em um momento de dificuldade, que a esperança é a última que morre, que você vai seguir em frente, ela está te empoderando, ela está te jogando para cima. São dois tipos de crenças. Tem a crença limitante também. Como essas crenças são instaladas em nossa vida? Gente, nós estamos buscando lá na raiz, vocês estão percebendo? Como é que essas crenças da esperança é a última que morre, ou daquele que fala que nada na vida dele dá certo? Você já ouviu alguém falando, você conhece pessoas super negativas? Super negativas, que nada tá bom para ele, nada dá certo. Não adianta você fazer nada por ele. Se tá com ele, ele põe a culpa em tudo. Ele é uma vítima assim, escrita. Então, essas são crenças, tanto para aquela pessoa que joga para cima, tanto com aquela que joga para... E como é que a gente consegue, como é que isso é imputado dentro da gente? É de forma natural, porque você está andando, sua pessoa falou alguma coisa, qualquer coisa que acontece pode ser gerada uma crença. Mas tecnicamente falando, como é que é gerada as crenças em nossas vidas? Através de um forte impacto emocional ou através de pequenos estímulos emocionais. Tem uma parede de um lado. Vamos imaginar que você é aquela parede branca, tá? Então, de um lado, vamos imaginar que tem uma pessoa com um pincel que está pintando aos poucos. Isso aí são pequenos estímulos emocionais. E de outro, tem uma pessoa que pegou um balde de tinta e jogou de uma vez e pintou aquela parede toda. Um forte impacto emocional. Está instalado uma crença em sua vida. Vou contar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Que eu lutei com isso muito tempo para depois entender, só depois que eu busquei isso na minha vida, que eu fui entender realmente o quanto é vantajoso a gente saber sobre isso. Em 1994, na Copa do Mundo de 1994, o Brasil ganhou a Copa. Assim que o Brasil ganhou a Copa, nessa época eu tinha 8 anos de idade. Morava lá no Bairro Novo. Aí desceu a cidade toda para comemorar. Vocês lembram quando era a Copa do Mundo? Era uma comemoração geral, todo mundo envolvido com aquilo. E eu, muito criança, desci num camelinho, a bicicletinha, bem velhinha, aí desci para comemorar aqui no centro, que estava tendo um movimento. Nisso eu parei naquele redondo, gente, ali, vindo do campo para o centro. Cimar está antes, então ele está depois de Cimar. Não tem um redondo ali? Depois de Cimar, onde tem o Bar Viegas. Eu parei ali que tinha uma turma reunida comemorando a Copa. E eu, muito humilde, muito simples, lá do Bairro Novo, eu estava até descalço, mas de bicicleta. Uma pessoa, eu não sei quem é, eu não me lembro, ela imputou naquele momento uma crença na minha vida. Eu parei, uma criança de 8 anos, para também comemorar, participar daquele momento. Estava todo mundo vibrando, o Brasil campeão, vocês estão entendendo? Aí essa pessoa foi, no meio das outras, virou e falou assim: sai para lá, aqui não é o seu lugar. Parece uma história muito simples. Parece algo assim que... Mas e aí, o que tem aí? Eu passei minha vida toda, gente, sem entender por que eu tinha que comprar o ingresso para ir nos lugares. O que é o ingresso para ir nos lugares? Não me sentir pertencente aos lugares. Falta de merecimento. Se você me chamasse para ir na sua casa, para fazer um encontro lá, de boa, trocar uma ideia, comer uma carne,
tomar uma cerveja, enfim. Eu tinha que levar a mercearia toda, o açúcar todo. Eu tinha que saber que eu estava comprando o meu ingresso. E a fuga. Porque eu cresci imaginando que ali não era, em lugar nenhum era o meu lugar. Me faltou merecimento. Mas, Wander, se essa pessoa, o que ela fez com você? Tem pessoas que vivem, gente, a vida inteira. Pessoas que vivem a vida inteira apegado com as coisas do passado. Porque não conhecem, não tem clareza do que e por que está acontecendo. E eu só comecei a identificar esses pontos. Eles têm que ser tratados. É como se fosse uma patologia da mente, da alma. E eu tive que entrar em um processo. Isso aqui foi um forte impacto emocional. Vocês concordam comigo que foi um forte impacto emocional para uma criança de 8 anos? Esse foi um exemplo que eu estou dando para vocês de uma crença que foi instalada através de um forte impacto emocional. Mas tem a possibilidade de crenças serem instaladas através de pequenos estímulos emocionais. E como é que eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo logo quando eu fiz a formação de coach. Para pegar o certificado, eu tive que atender 28 pessoas. É como se fosse um estágio, na prática, fazer atendimento, identificar o estado atual, definir o estado desejado, montar a estratégia, para essa pessoa colocar a estratégia dela em prática e me dar o depoimento, trazer depois. Olha, funcionou comigo, que coaching é isso. Coaching é treinamento, coach é treinador. Treinador de quê? De pessoas. Então, para mim adquirir essa formação, eu tive que fazer. E uma dessas pessoas, sentado comigo, ela começou a me contar o seguinte. Essa pessoa começou a falar da vida dela. Essa pessoa já estava no 5º casamento. No 5º casamento. Na verdade, era no 4º casamento, que um chegou até o noivado. Mas era o 5º relacionamento sério. E nesse último ela tinha 2 filhos e começou a falar que homem não valia nada, que homem não prestava, e ela me procurou nesse sentido, para pedir uma ajuda para se organizar a vida dela, nesse sentido emocional. Porque começou a incomodar ela. Imagina, você não se incomodaria como mulher, já está no 5º e nada, e ainda achar que não chegou o momento de ter felicidade, de ter paz ao lado de uma pessoa que você ama? Se você se incomodaria ou não, mulheres aí? Que 5 casamentos, né? É complicado. Então ela procurou, na altura, eu me disponibilizei gratuitamente, porque eu precisava de atender essas pessoas. E ela começou a falar que homem não valia nada, que esse homem que ela estava não valia nada, que não valia nada. Aí eu escutei, e chegou um ponto que eu perguntei a ela. Eu falei assim, me fale algo dele positivo. Você consegue falar algo dessa pessoa que você está hoje positivamente? Esquece que ele é seu marido. Me fala como pessoa, quem é a pessoa dele? E ela começou a me contar, de imediato, sim, de forma natural. Olha, ele é um homem atencioso, é amigo, é provisor, é protetor, me traz muita segurança, tudo o que precisa e um excelente pai. Eu falei algo de errado, eu já pensei. Agora me fale da pessoa dele agora, da pessoa, esquece que é seu marido. Algo negativo, o que é mais negativo nele para você? O que é que realmente te faz sentir, ter esse sentimento que ele não vale nada? Aí ela começou a pensar, gente. Ela parou para pensar. Gente, quando você para pensar, entra na mente criativa. Você está tentando criar alguma coisa, porque o que é verdade está onde? Está no imediato, está no consciente. Quando ela parou para pensar, eu logo percebi. Aí perguntei, vem cá, já que você está tendo dificuldade em me dar o ponto negativo dele, para e pensa, volta um pouquinho aí atrás. De onde que você tirou essa ideia, que faz tanto sentido para você que homem não vale nada? Aí veio já de imediato, Wanderson, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que homem não valia nada. Então foram pequenos
estímulos emocionais no decorrer da vida. Criou uma crença? Qual foi a crença? Qual foi a crença? E essa pessoa vai conseguir ter um bom relacionamento? Gente, sim ou não?